Boa noite, minha gente, boa noite a todas, boa noite a todos. Bem-vindos à semana 2 do módulo 2 do curso de leitura e escrita neste Q0. Espero que a experiência da semana passada tenha deixado todos animados para que finalmente a gente comece, então, o nosso mergulho nesse contar segredos sobre a leitura e a escrita de textos acadêmicos, né, que tanto vai nos ser exigido na nossa trajetória, que vocês já começaram aqui no Q0, em breve, muito em breve, né? Parece que está longe, mas está ali na frente. Vocês começarão, então, efetivamente, a jornada no primeiro quadrimestre de vocês na UFABC. Então, para essa semana 2, né, vocês tinham como atividade da semana 1 a leitura de 2 textos, né, o texto do Bruni e o texto de 2 autoras que se chamam Aranha e Martins. Então, nesta aula, a gente vai trabalhar essas leituras, né? Vamos falar do despertar da leitura racional, um tipo muito específico de leitura, um jeito diferente da gente ler. Todos nós sabemos ler e escrever e chegamos até aqui com essa prática de leitura e escrita. Mas agora, na universidade, o jeito que a gente lê, os materiais que a gente lê e o uso que a gente faz desses materiais, ele é diferente, né? E, em geral, isso não é contado para a gente quando a gente chega na universidade. Isso gera um baita sofrimento, muitas dificuldades, aquela sensação muito prolongada da gente estar perdido e, pior do que isso, a gente achar que só a gente está assim. Então, a proposta desse módulo de leitura e escrita, né, do primeiro e do segundo, na verdade, era a gente contar, então, algumas diferenças sobre os textos acadêmicos, algumas especificidades desses textos e como a gente faz a leitura desse material e um pouquinho mais adiante, como a gente escreve, né, materiais e textos acadêmicos. Então, no nosso caso aqui do módulo 2, nós vamos fazer fichamentos, que vocês já vêm fazendo desde o módulo 1, e vamos fazer um ensaio, então uma experiência, uma tentativa de um produto que também vai ser muito comum no vocabulário de vocês a partir de agora, que é a revisão bibliográfica, né? Nesse ambiente mais protegido, em que a gente pode experimentar coisas, né? Quase como num laboratório. Então, a ideia de hoje é a gente começar essa leitura racional, o despertar dessa leitura racional, né? Contar segredos sobre a leitura e escrita de textos acadêmicos. Aí a gente faz uma discussão sobre a diferença que existe entre a primeira leitura, né, e essa leitura racional. Depois da gente definir uma coisa, a gente compara um pouco as experiências. E vamos usar também um pouco dos materiais que vocês escreveram para a atividade de ingresso nesse módulo 2. Muitas dessas dificuldades tão comuns, elas já estão expressas naqueles textos que vocês nos entregaram. Então, é bom da gente fazer um contraponto com aquilo que vocês escreveram e com o que os autores experimentados, inclusive da área de metodologia de pesquisa e epistemologia das ciências humanas e sociais, têm refletido sobre esse momento delicado do ingresso no ensino superior, né? E a gente encerra, então, dando instruções gerais sobre a atividade da semana 2. Então, vamos retomar aqui alguns pontos sobre a atividade de inscrição de vocês para a gente começar a discussão do texto do Bruni, primeiro, né? Algumas dessas dificuldades que a gente tem, que são muito comuns, vocês mesmos já expressaram antes mesmo do ingresso, né, na universidade. Então, essas dificuldades aparecem na atividade, elas são expressas porque elas são justamente muito comuns. Então, nada mais da gente ter a sensação de que só a gente está passando por essa dificuldade, só a gente está perdido, só a gente não entende o texto. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Quais são essas dificuldades que apareceram na atividade de vocês e que apareceram também quando a gente fez uma experiência parecida, né, com outro grupo de alunos ingressantes? Pouca familiaridade com os temas, perda de foco, leitura fragmentada, leitura de resumos, concentração, cansaço, complexidade dos textos. Tudo isso é muito comum para ingressantes, né? Essa leitura que a gente faz, que muitas vezes, sem perceber, a gente faz uma leitura em pedaços, a gente faz uma leitura tentando diminuir o esforço, na verdade, tentando driblar um pouco a leitura, e nos enganamos achando que estamos lendo, quando, na verdade, a gente está só dando um drible ali no que a gente tem que fazer, né, na nossa atividade. Então, é dessas dificuldades que os autores
falam, né, nos textos que vocês leram. É disso que a gente vai falar hoje, isso que a gente vai discutir. Quando a gente começa a ler um texto acadêmico, sem conhecer essas técnicas de leitura sobre as quais esses professores nos falam, tudo fica mais difícil. E não é só que fica mais difícil, muitas vezes dá uma sensação de frustração muito grande, a gente desanima, a gente fica muito mais cansado, isso causa muito sofrimento e pode comprometer esse momento tão especial que é o início da trajetória acadêmica, né? Isso é tão falado por pesquisadores dessa área que a gente imagina que seja uma cicatriz, assim, às vezes, que fica na gente, que a gente carrega por toda a nossa trajetória. Então, a ideia é que a gente não se machuque nesse comecinho de curso, nesse comecinho de trajetória, e não tenhamos essas cicatrizes, né? Que as lembranças sejam boas e que as experiências sejam proveitosas. Acho que é isso que nos reúne a todos aqui, na equipe e também a todos vocês ingressantes, né? Evitar essas chagas que podem gerar cicatrizes aí que a gente vai carregar por muito tempo. Então, o que a gente vai fazer aqui, antes de mais nada, é assumirmos todos, né, que estamos todos aprendendo a ler. Não são só vocês, nós que já temos alguma prática de leitura, que já estamos um pouco mais acostumadas e acostumados com esse tipo de material, a gente aprende todos os dias. A gente aprende lendo novos autores, a gente aprende lendo os materiais de vocês. Então, todos estamos aprendendo. Esse aprendizado de leitura é constante, né? Dizem os autores, inclusive. Então, depois da gente assumir que estamos todos aprendendo a ler, a gente vai, então, contar um pouco desses segredos, né? A gente vai despir, revelar essas técnicas de leitura, né? Para trazer uma dimensão mais concreta, menos abstrata daquilo que a gente está falando. Quando a gente fala repetidas vezes, né, que a gente tem um jeito diferente de ler, que as exigências são outras, que a dinâmica da leitura é outra, isso parece muito mais no campo das ideias do que da atividade. Bom, mas o que eu tenho que fazer, então, para fazer essa leitura desses textos acadêmicos? Tá? Então, a gente vai trazer essas ideias abstratas para uma dimensão mais concreta, né, sabendo ainda que a gente não tem uma receita infalível para isso, que isso é prática e, aos poucos, cada um de nós vai desenvolvendo o seu jeito de fazer a leitura, o seu jeito de organizar a escrita, o seu jeito de interpretar textos e organizar a própria trajetória. Vamos ver também alguns exemplos simples, né, que estão nos textos, de até onde a gente consegue chegar quando a gente adota essa nova forma de enxergar o mundo. É isso que a gente falou na semana passada. Quando a gente tem esses segredos revelados, o mundo das ideias diferentes se abre para nós. E a gente quer avançar cada vez mais e mergulhar cada vez mais fundo nesse novo mundo das ideias. A gente fez uma experiência semana passada com um texto que não era acadêmico e hoje vamos ver até onde a gente consegue chegar nas nossas interpretações e nas nossas leituras. Então, para organizar aqui a fala, a gente primeiro fala do texto do Bruni, Como Ler, sugestões para a prática produtiva da leitura, e depois a gente dá um enfoque maior no texto de Aranha e Martins. O que diz o título do texto do Bruni? Né? Não é sobre como ler toda a obra de Bourdieu em 10 minutos. Faça uma caminhada e apreenda toda a obra de Max Weber. Leia Foucault dormindo. Isso tem muito por aí, né? Muito. Obras completas da sociologia em 5 minutos, venha você também. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de sugestões, de ideias para uma prática produtiva da leitura. Então, a primeira coisa a marcar aqui é que não tem uma receita de bolo infalível. Receita de bolo, pega a receita, segue o passo a passo, tudo vai funcionar, o bolo vai crescer, vai ser ótimo nesse frio com café. Infelizmente, para as nossas atividades acadêmicas, não há receita de bolo. Não tem receita de bolo de como fazer pesquisa, não tem receita de bolo de como fazer TCC e não tem receita de bolo de como a gente tem que ler um texto acadêmico. Né? Quanto mais a gente lê e mais entende essas sugestões que vários autores nos dão, e a gente vai trabalhar 3 deles aqui, quanto mais a gente entende essas regras e vai praticando a leitura, uma leitura produtiva, mais a gente vai encontrando os nossos caminhos para superar essas dificuldades do primeiro momento. Então, muitas das atividades de inscrição de vocês apontavam justamente para uma prática pouco produtiva da leitura. Ou seja,
gente que tem que ler o mesmo parágrafo várias vezes. Quem nunca? Lê o parágrafo, acabou o parágrafo, fala, nossa, eu não faço ideia do que está acontecendo, volta para trás. Lê de novo, volta para trás. Pouco produtiva, né? Ler várias vezes é muito bom, mas a gente tem que ler cada vez de um jeito diferente, né? E muitas vezes esse retrabalho cansa e a gente desanima um pouco. Essa leitura fragmentada, leitura de um pedaço daqui, outro dali, eu já ouvi cada coisa, né? Eu comentei até com as colegas quando a gente estava pensando esse curso. Então tem gente que lê o texto de trás para frente, ou lê só o resumo e as considerações finais. Ixi, isso aí é comum. Ou então lê a primeira frase de cada parágrafo e a última. Olha o trabalho que dá para você pensar nessas estratégias de pular o que você tem que fazer. Me parece que dá muito mais trabalho do que a leitura em si. Mas tem de tudo, né? E isso são práticas muito ruins. Essa leitura fragmentada sempre dá uma sensação de vazio, que é um vazio que deixa, né? Sensação de ler e não entender nada. Então começa a ler, aí a cabeça começa a viajar para outro lugar, a gente nem percebe. Aí quando chega lá no final, nossa, já não faço ideia do que está acontecendo. Então a gente vai tentar, sem receita de bolo, né? Cada um de nós aqui, com as nossas experiências de leitura ao longo desse módulo 2, vamos tentar excluir essas práticas que são muito daninhas, né, nesse início de trajetória de leitura de textos acadêmicos, né? Tudo isso a gente acaba fazendo, esses caminhos cruzados, aí esses atalhos, a gente acaba fazendo porque a gente ainda não incorporou as técnicas que os autores vão chamar de leitura racional, né? Uma leitura produtiva, uma leitura que de fato a gente consiga apreender o que está escrito naquele texto e, mais do que isso, que a gente consiga avançar para além do que está escrito, ou seja, que a gente também consiga ler aquilo que não está escrito, né? A gente começou a fazer isso semana passada e vamos ver como segue a nossa experiência hoje. Então, esse primeiro passo de reconhecimento, né, que o Bruni fala para a gente. Ele começa falando que a leitura é um instrumento de compreensão de uma ideia, que é um processo complexo, que a gente aprende ao longo da vida. Por isso que eu tenho certeza, quando eu falo com muita tranquilidade, que todos nós aqui estamos aprendendo a ler. Cada vez que a gente vai ler um autor diferente, é um desafio enorme, né? Dependendo do autor, se a gente não tem muita familiaridade com aquela perspectiva teórica, ou com o assunto, ou com o jeito que a pessoa escreve, como ela provoca o leitor, a gente tem que reorganizar, inclusive, essas regras que a gente já tem mais incorporadas para entender de fato o que está acontecendo. E isso, na vida acadêmica, é muito comum. Por que é tão comum? Porque a gente vai ler muito. A gente vai ler muito. E a professora Roseli, quando veio aqui falar com vocês no módulo 1, ela falou, sem leitura não existe vida acadêmica. Então, não, é uma etapa que não se pula, né? Então, esse reconhecimento de que a gente vai aprender isso para o resto da nossa vida, ele é um passo importante, né? Quando a gente reconhece isso, já fica imediatamente com a cabeça mais aberta para a leitura externa, que é como chama o Bruni, ou para a leitura racional, como chamam Aranha e Martins. E a gente vai ver o que é essa leitura externa e o que é essa leitura racional. Então, o momento de ingresso na universidade é um momento de uma porção de coisas, né? Uma porção de novidades aparecem. Mas uma coisa importante é a exigência que a universidade faz da gente abrir a cabeça. Nada será como antes, já diziam os poetas do Clube da Esquina. Nada vai ser como antes. O jeito que vocês leem não é mais o mesmo, que vocês escrevem não é mais o mesmo, e nada na vida de vocês será como antes a partir do momento que a gente ingressa na universidade. O ensino médio foi ótimo, excelente, e ficou ali marcado numa etapa da vida. E agora tem início uma outra etapa que vai exigir de nós um outro comportamento e também uma outra forma de se enxergar no mundo, enxergar a universidade onde a gente está e o nosso papel como alunos da universidade pública. Bom, outra definição importante logo de cara, né, que o Bruni dá para a gente. Ele define um pouco as características do que é um texto científico. E o que marca esse texto científico, né? Qual é a diferença do texto científico que a gente vai ler no ensino superior e na universidade, do que vocês liam antes de chegar até aqui? É o rigor, né? O rigor é mais do que um cuidado, mais do que uma atenção, ele é um tipo de texto diferente. Um texto com rigor acadêmico, ele tem uma série de pré-requisitos que estão ali incorporados, que os autores não contam para a gente.
Isso já está incorporado na escrita acadêmica. Então, é um rigor no pensamento, um rigor na forma de se expressar, um rigor na forma de construir um argumento, de encadear ideias, de demonstrar afirmações. Tudo isso está ligado, ele está falando desse rigor específico, né, de pensamento, expressão, argumento, encadeamento de ideias, demonstração de hipóteses de afirmação, relacionado ao método científico das ciências humanas e sociais. Essa talvez seja uma marca importante dos textos acadêmicos, esse rigor, ou seja, uma estrutura que está ali, invisível no texto, mas que revela para a gente esse cuidado, essa atenção grande, esse jeito muito particular da gente se expressar, da gente expor um argumento, defender uma determinada posição, lançar conceitos, diferentes atividades, né, dar exemplos, fazer demonstrações, diferentes atividades que um autor cumpre quando ele escreve um texto acadêmico. Bom, o Bruni é um material muito simples, né? Vocês viram, são 2 páginas completas, 3 páginas completas, pouquíssimo, mas ele fala que aquilo é um material, né? Muito sistematizado, muito bem organizado, justamente para facilitar esse momento. A gente pode depois, vocês vão ter contato certamente na trajetória de vocês com autores que fazem um exercício também de discutir leitura e escrita de textos acadêmicos, e aí já numa linguagem mais voltada à especificidade das ciências humanas e sociais, ou da epistemologia da ciência propriamente dita, que tem características diferentes, né? São muito mais detalhados. Esse é quase uma ferramenta de trabalho, né? Quase um jeito da gente começar mesmo a trazer para o que é concreto as ideias mais abstratas. Então, como que ele organiza o texto? Né? Uma divisão bem sistemática, ele fala. Primeiro ele vai falar da leitura interna, que a gente vai falar de um texto, e depois ele vai falar da leitura externa. Do que se trata, então, essa primeira leitura interna? Diz o Bruni que é, basicamente, a gente se apropriar da ideia básica de um texto. Qual que é a nossa tendência? O que a gente costuma fazer? Né? Que também apareceu na atividade de inscrição. A gente lê o resumo de um artigo, por exemplo, e tenta tirar dali a ideia básica do texto. Mas a ideia básica do texto, vai dizer o Bruni, ela não está num ponto específico do texto. Ela sustenta todo o texto, ela é o pilar de sustentação de um texto acadêmico. Ela vai se revelando em diferentes aspectos conforme a gente vai lendo. Ou seja, não adianta ler só resumo e considerações finais, achando que a gente vai apreender tudo que está entre esse início e final de um texto. Por quê? Porque a ideia básica do texto é quase um arco, né? Ela cobre todo o texto, ela vai se revelando conforme a gente vai caminhando na leitura. E o que o Bruni, então, propõe para a gente compreender, apreender a ideia básica de um texto? Né? Ele propõe uma primeira leitura bem geral, né, para a gente ter uma visão de conjunto, para uma visão do todo. Essa primeira leitura é uma leitura bastante superficial, né, e ele propõe que, ao final, para a gente conseguir avançar dessa leitura que vai nos dar uma visão de conjunto, que vai fazer, a gente vai fazer um apanhado geral assim, do texto, que a gente escreva um pouco sobre o que a gente leu, que a gente faça esse exercício, de preferência sem consultar o texto. Então, se a gente começa a ler um texto com isso na cabeça, bom, eu vou fazer uma leitura bem geral desse texto, e aí quando eu terminar, eu vou escrever alguma coisa sobre esse texto. A gente já começa de um outro jeito. A gente não começa a ler de qualquer jeito para ver onde a gente vai chegar. Quando a gente já sabe que a gente, no final, vai fazer anotações sem olhar para o texto, isso já é um baita de um exercício de organização da leitura, né? Que vai ajudar a gente no que ele vai chamar de segunda leitura de um texto. Então, se na primeira leitura a gente vai começar a ver uma visão de conjunto, né, uma visão de todo, na segunda leitura a gente vai, então, tentar mapear as ideias secundárias do texto. Né? O que ele fala? Que a gente vai, nessa segunda leitura, identificar as partes do texto que contêm as ideias secundárias, né, e como elas se relacionam. Ou seja, a gente começa a se preocupar com a estrutura do texto, como ela se organiza, o que está em que parte, como que a gente consegue identificar essas muitas atividades que os autores têm quando escrevem um texto. Quando a gente começa a identificar essa parte, a gente começa também a identificar a forma como elas estão interligadas.
qual é o encadeamento dessas ideias. Então, já é uma leitura mais aprofundada do que aquela primeira leitura que a gente faz de conjunto. E uma terceira leitura que o Bruni propõe, para quem está começando nessa proposta de ler textos acadêmicos, né, abrindo a cabeça um pouco para essa nova leitura, ela vai em busca de conceitos. Então, numa primeira leitura, a gente consegue apreender, numa visão de conjunto, de todo, a ideia central do texto. Numa segunda leitura, a gente vai atrás das ideias secundárias do texto, a sua estrutura, como o texto está organizado. E agora, então, a gente precisa encontrar as chaves, né, o que vai nos revelar o sentido mais aprofundado dessa leitura, que são os conceitos. Né? E ele usa para isso a metáfora da casa. Ele fala, se as partes do texto são os cômodos, os conceitos são os tijolos que vão sustentar a estrutura. Então, é muito importante, quando a gente faz essas várias leituras, né, essas camadas diferentes de leitura, que a gente também não faça todas iguais. Então, vamos fazer uma primeira leitura de conjunto, para a gente pegar qual é a ideia central, a ideia básica do texto. Vamos escrever aqui um pouquinho. O que eu li, o que eu achei, do que o texto está falando. Volta, e agora vamos prestar atenção na estrutura do texto, como ele está organizado, quais são as ideias secundárias que o autor vai lançando para sustentar aquela ideia primeira, né, aquela ideia central do texto. E depois a gente vai aprofundar ainda um pouco mais e ir atrás dos conceitos, ou seja, quais são as chaves, quais são as peças fundamentais que vão segurar essa estrutura toda de um texto acadêmico. Né, diz ele que essa é uma leitura muito cuidadosa, muito atenta. Né, sem um olhar muito treinado, em leitura de textos científicos, a gente não consegue identificar tudo de uma vez só. Eu não consigo identificar tudo de uma vez só, e vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas, colegas nossos que estão aqui, também estão atuando na pós-graduação, né, que é um caminho onde vocês ainda vão chegar, mas a gente vai falar disso num outro momento. E aí, nós somos chamados para bancas, né? Mesmo nos TCCs que vocês vão fazer em breve também, a gente tem banca. E aí, quando a gente é chamado para uma banca, é uma alegria enorme, né? Ler um trabalho em primeira mão, poder contribuir, né? Professora Paula, professora Malu, professora Ângela, todo mundo que está aqui. É uma alegria, né? Estar numa banca, ler o trabalho de um aluno em primeira mão. Então, o que eu faço? Eu pego o trabalho, recebi aqui o trabalho da banca. Leio primeiro tudo, de fio a pavio. Vou riscando aquilo que me chama mais atenção, que eu acho, olha, eu preciso olhar isso com mais calma, vou caminhando. E aí depois eu volto para o começo e faço a leitura que vai servir para eu construir a minha arguição, que é isso que a gente faz numa banca. A gente comenta o trabalho, a gente faz perguntas, a gente faz comentários, tudo que está ali tem que ser comentado. Numa primeira leitura, eu não me sinto pronta para fazer já a minha arguição. Então eu leio o texto inteiro, volto, e aí não leio fragmentado de novo, não. Leio tudo de novo. E aí, para alguns casos-chave, essa fala aqui para mim é central. Isso é muito importante. Faço uma terceira leitura. Então, isso não é só coisa de ingressante. Né? Essa leitura cuidadosa, ela exige essa repetição. Acho que só o sênior do sênior do sênior é que pode fazer isso de uma vez só, embora eu duvide. Ele pode até falar que faz, mas eu duvido um pouco, certo? Ele ou ela. Mas essa leitura cuidadosa, ela exige, né, essas idas e vindas na compreensão do texto. Então, sem um olhar muito treinado em textos científicos, a gente não identifica tudo como uma leitura só. E o que o Bruni propõe, então? Essas 3 leituras para a gente apreender todos os níveis do texto. É disso que ele está falando, níveis diferentes. Então, a gente tem a ideia básica, superficial, a gente tem a estrutura, que é o meio ali, o corpo da gente identificar. Os segredos começam a aparecer, o que o autor de fato está querendo falar, a gente começa a apreender e depois a gente faz essa leitura ainda mais fina, que é atrás dos conceitos teóricos, né? A chave do que a gente está lendo naquele texto. Qual é a boa notícia? Né? Diz o próprio Bruni, a prática vai dispensando um pouco essa rotina de 3 leituras a cada texto que a gente encontra, né? Nesses níveis. Então, é treino e prática. Treino e prática, não tem receita. Como a gente vai fazer isso? Há dicas, há sugestões que a gente vai discutir, é por isso que a gente está aqui nesse módulo de leitura escrita no Q0, mas é muito importante que vocês experimentem.
experimentem, tentem fazer. Não é só a gente ouvir as aulas, beleza, quando chegar então o momento, vou lá, minha primeira aula de EDS, já sei, já vou estar tudo na minha cabeça, né? A gente acha, jovem, acha que tudo cabe na cabeça, né? Mas não cabe. Então, quanto mais a gente exercitar, quanto mais a gente experimentar, nós mesmos vamos encontrando os nossos caminhos e aquilo que funciona melhor para a gente. Como a gente lê, como isso me ajuda, né? Não há uma receita infalível para isso. Bom, até aqui, nessa leitura em 3 níveis, em camadas, e em cada leitura a gente olhar uma coisa diferente, o Bruno está falando da leitura interna. Né? A leitura interna é o que está no texto, é o que está escrito na linha. E o que ele chama, então, de leitura externa? É um pouco do que a gente falou na semana passada, é ler na entrelinha. Esse é o grande desafio da leitura em ciências humanas e sociais. Eu tive a sorte de ter uma professora orientadora, que foi minha professora também de metodologia de pesquisa. E ela falava, tem que ler na entrelinha, tem que ler na entrelinha. Eu falava, meu Deus, o que essa mulher quer mais que eu leia nesse texto? O que está nessa entrelinha? Porque eu não tive o Q0. Eu não tive curso de leitura escrita. E olha que eu era uma leitora voraz ali, mas não tinha essa prática de leitura. E eu falava, mas o que eu preciso saber mais que não está escrito? Como que eu vou ler uma coisa que não está escrita? Por que a gente fala isso? Porque é na entrelinha que o texto se revela de verdade. Né? O que é essa entrelinha? É o que é invisível no texto. Só uma leitura bem treinada é capaz de identificar o que não está ali. Só uma leitura bem treinada, um olhar bem atento, é capaz de identificar o que é invisível. Bom, mas a gente tem que ter alguma dica. O que a gente tem que procurar nessa entrelinha? O que está nessa entrelinha? E o Bruni, muito generosamente, conta esse segredo para a gente. Né? O que a gente tem que procurar? Vai dizer o Bruni que todo texto é inserido num contexto. E esse contexto é invisível. Ele não conta para a gente, os autores não contam para a gente. O texto, propriamente dito, seria composto de uma parte visível, que está na linha, e a invisível, que está na entrelinha. Né? E o que ele chama desse contexto invisível? Ele dá 3 dimensões. Ele chama pressupostos, textos e implicações. Isso tudo é o contexto que está aí invisível, né? Um escudo invisível assim no texto que a gente tem que transpor. Então, pressupostos, textos e implicações. O que ele chama de pressupostos? O Bruni, né? Vai definir o Bruni como pressupostos de um texto, aquilo que antecede logicamente o texto. Esse é o termo que ele coloca. Aquilo de que o texto depende. Né? E aqui eu chamo a atenção de vocês que a gente orienta alunos de TCC, faz oficinas de TCC, e é muito difícil da gente começar um trabalho do corpo, da escala, do escopo de um TCC, sem a gente saber o que são os pressupostos, né? Aquilo de que o texto depende. Então, muitas vezes, o camarada já está lá na frente para se formar, a gente fala, quais são os seus pressupostos? E a pessoa não fez o Q0, não sabe do que a gente está falando. Vocês já não vão passar por isso, não vão passar por esse aperto. Né? Então, quando a gente está escrevendo TCC, ou dissertação, ou tese, um dos nossos desafios é justamente a construção dos nossos pressupostos. Então, por exemplo, meu tema de pesquisa é migração. Eu estudo migrações internacionais. Eu não vou falar dos nômades lá da Idade da Pedra para falar da migração contemporânea no Brasil. Certo? Então, eu vou criar pressupostos no meu texto que são aqueles pressupostos daquilo que o meu texto depende, ou seja, o meu ponto de partida, o chão onde eu piso. Esses são os nossos pressupostos. Porque senão, a cada trabalho que a gente for fazer, a gente tem que contar toda a história da humanidade relacionada àquele texto. A gente não vai fazer isso. A gente vai partir de pressupostos. Nem sempre os autores são generosos o suficiente para falar, parto do pressuposto que... Isso é uma escrita generosa. Eu acho importante que a gente faça isso, até porque a gente tem que escrever não só para quem está na universidade, mas para quem está fora dela, que nos mantém aqui. Não é isso? Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa função social também. Então, é importante a gente contar para quem a gente vai ler, para quem vai ler os nossos textos, da onde a gente está partindo. Né? Quais são os nossos pressupostos? Do que o nosso texto depende? O que antecede o nosso texto? Então, a gente começa por aí. Então, é importante guardar essa definição do Bruni para o resto da vida. Né? Outra dimensão que ele coloca.
para essa estrutura invisível, né? O contexto histórico, né? Além dos pressupostos, ele fala do contexto histórico, ou seja, fatos de ordem política, social, econômica, que determinam e que marcam esse conteúdo. Por que é importante da gente falar isso, que parece até uma obviedade? Todo texto é historicamente datado. Todo texto é fruto do seu tempo, ele é resultado, ele é produto de uma época. Então, a gente tem que ler um texto com um olhar, saber em que contexto histórico ele foi escrito. Ter essa noção, porque isso também é invisível. Quando a gente escreve, a gente só vai entender esse tempo que a gente está vivendo daqui a tanto tempo para frente. Então, como o nosso texto é produto de uma época, de um momento histórico do nosso tempo, todo texto é historicamente datado. Por mais clássico que seja, ele é marcado pela história. Então, é muito importante da gente também ter esse cuidado, né? Então, a gente já viu pressupostos e contexto, aquilo de que o texto depende, né? Da onde a gente vai começar, qual é o chão que a gente vai pisar para começar um texto, e é isso que está... E texto é isso que está na linha, né? Então, a gente tinha pressupostos, textos e implicações, nessas 3 dimensões do Bruni. Pressuposto, muitas vezes, não está no texto, é invisível, da mesma forma como o contexto. O texto está na linha, a gente consegue ler. E as implicações são as consequências que o texto acarreta. Ou seja, a que vai levar o texto que a gente está lendo. Então, é muito importante a gente ter essas dimensões na cabeça da gente para não ler 400 mil vezes o mesmo texto, o mesmo parágrafo e não saber o que está acontecendo. Quando a gente acende essas luzes, né, elas começam a iluminar a leitura da gente, elas dão um sentido na leitura. Né? Uma leitura bem aprofundada, ela dá conta dos 3 níveis de leitura e também desses elementos. Né? Pressupostos do que o texto depende, o texto que está na linha e as implicações, para onde eu vou a partir dali. Quais são as implicações na minha leitura daquele texto para o meu trabalho, para a minha atividade, para a minha disciplina. Então, o Bruni coloca essas sugestões, como ele chama, como uma forma da gente se organizar. Quando a gente começa a incorporar e a praticar isso, a gente vai diminuindo um pouco a necessidade de ler 3 vezes, ou de sempre lembrar, deixa eu achar o pressuposto, deixa eu achar o texto, deixa eu achar quais são as implicações, quais são essas estruturas. Isso vai entrando na nossa prática, vai entrando no sangue da gente. E tudo vai ficando mais prazeroso, tudo vai ficando mais fluido, tudo vai ficando mais orgânica, a nossa relação com o nosso hábito de leitura vai ficando mais redonda, mais orgânica. Tudo bem? Dúvidas sobre o Bruni? Comentários, professora Malu? Colegas? Eu falo muito, se me deixar falando aqui, eu vou que vou. Acho que talvez o pessoal pode falar um pouco, quem sabe, aí a gente vai batendo um pouco de papo. Também tem enfim... O Luiz. O Luiz falou aqui, ó, por vezes os pressupostos são os próprios conceitos que o autor apresenta no início do artigo monografia. Eu posso fazer um comentário sobre isso? Por favor. Eu acho que essa coisa dos pressupostos é bem interessante, porque às vezes os pressupostos, por exemplo, os textos científicos, eles são, o conhecimento ele tem uma hierarquia, então muitas vezes, né, o texto tem ali alguns conceitos, eles são apresentados, mas eles são uma síntese de algo que foi desenvolvido em outras obras, que foi desenvolvido numa teoria que é mais complexa e que não vai ser objeto de apresentação dentro do texto que a gente está lendo. Então, muitas vezes, quando a gente mapeia essas coisas, né, os conceitos, os pressupostos, a gente pode se deparar com conhecimentos que a gente percebe que a gente não tem eles integralmente, né? E isso pode trazer uma sensação muito ruim de pensar assim, bom, mas se eu não tenho isso, eu não tenho o conhecimento integral desses pressupostos, ou mesmo um conceito que está sendo apresentado aqui dentro do texto, porque ele é central para esse texto, mas eu sei que ele foi desenvolvido no âmbito de outros trabalhos desse autor, ou desse autor em diálogo com outros autores. Eu não vou poder parar o texto que eu estou lendo para ler toda essa, né, para me apropriar desse corpo de conhecimento para depois
conseguir ler o texto que eu estou lendo com a integralidade do diálogo que ele está fazendo sobre o tema específico. Então, muitas vezes, mapear isso, né, os pressupostos, né, e localizar esses conceitos quando eles foram desenvolvidos, é um recurso que a gente tem, mas que não vai esgotar integralmente o conhecimento sobre isso, mas conseguir localizar que isso está fora do texto, que isso, de alguma maneira, está relacionado com o texto, mas que em algum momento posterior eu vou poder me aproximar disso, já te dá uma tranquilidade, digamos assim, para você ir caminhando com o texto, sabendo que você tem uma gaveta lá que está aberta, que em algum momento vai ser preenchida com esses conhecimentos que não estão aqui no texto, né? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente ter em mente. O conhecimento, além dele ser com vários níveis de complexidade, ele é um processo coletivo. Então, muitas vezes, a gente está lendo um autor que desenvolveu algumas ideias em diálogo com vários outros autores do campo de conhecimento. E aquilo tudo está sintetizado no texto. Mas você lendo aquilo a primeira vez, você não tem como incorporar tudo aquilo. Então, é importante a gente mapear isso, que o conhecimento ele também se dá por aproximações. Então, a leitura inicial de um texto é uma primeira aproximação. E aí, conforme a gente for lendo outros textos do mesmo autor, dos autores com os quais ele dialogou, das teorias mais seminais, né, mais primárias com as quais eles trabalham, esses autores, aí a gente vai se aproximando, né, desse corpo de conhecimento. Então, acho que isso é bem interessante da gente ter em mente. Eu posso fazer uma pequena fala, por favor? Algo interessante que eu queria só complementar que a Maria falou é que os pressupostos, por vezes, dizem respeito ao público-alvo do texto. Quando os pressupostos eles são tão detalhados no início, como os conceitos, por exemplo, o conceito de leitura que o próprio Bruno evidenciou, já mostra claramente que ele fez aquele texto para as pessoas que vão, de fato, iniciar sua carreira acadêmica. Porém, quando os pressupostos não estão tão explícitos, por exemplo, quando o autor já insere um conceito sem explicá-lo ou detalhá-lo anteriormente, já demonstra que ele pensou aquele texto para as pessoas que já dominavam aquele conceito de alguma maneira. Então, posso perceber isso em alguns textos filosóficos, que, por vezes, antes de aprender a ler o texto, você precisa aprender os conceitos do próprio autor. Então, já ir com toda a carga, vamos dizer assim. E por vezes, esse trabalho é um pouco difícil, porque, de antemão, acho que, como a professora Roberta disse, na primeira leitura, é que você vai, de fato, perceber. Essa parte eu não entendi porque eu não estou fundamentado, ambientado com essa palavra, com esse conceito. E daí que a importância de procurar as ideias secundárias. Porque os conceitos também são isso, né? São esses pequenos tijolinhos que o autor ele coloca, alguns você conhece, outros não, e a necessidade de compreendê-los juntos. Isso é, de fato, um trabalho de leitura. É isso. Vou comentar aqui algumas perguntas que estão aparecendo. Uma que eu achei interessante, que a Gabriela fala assim, as implicações são os objetivos que o texto foi escrito. Uma coisa que eu acho muito importante da gente ter consciência também desde o começo é que a leitura de textos acadêmicos ela é uma leitura ativa, ela não é uma leitura passiva. Na minha opinião, na verdade, nenhuma leitura é passiva, começa por aí. Mas essa ideia da leitura ativa significa o seguinte, para a gente saber quais são as implicações do texto, Gabriela, nos termos que o Bruno está falando aqui, a gente precisa fazer essa leitura ativa. Ou seja, nós vamos colaborar com aquilo. Nós é que vamos dizer quais são as implicações do texto. Essa é a nossa tarefa como leitores. Isso não está escrito lá. Olha, as implicações desse texto é essa e essa. A professora Ângela vai ter uma percepção das implicações, a professora Lígia vai ter outra, a professora Maria Luísa vai ter outra, Luísa, a Nayana, eu estou falando todo mundo que eu estou vendo aqui. A professora Paula, cada olhar para um texto diferente. Para que a gente lê aquele texto, tem um conjunto específico de implicações. Mas é muito importante a gente, quando está fazendo a leitura, ter esse papel ativo, tanto na compreensão e na interpretação do que está lendo, quanto das implicações. Esse texto é importante para mim, por causa disso. A gente tem que saber identificar. Né? Então, as implicações, elas implicam numa leitura ativa de textos.
né? Uma outra pergunta, algumas perguntas entraram aqui sobre os pressupostos, né? Então, vamos pensar quais são os pressupostos do texto do Bruni, que vocês leram para a aula de hoje. Sabendo agora o que são os pressupostos, quais são os pressupostos que vocês conseguem identificar nesse texto? Eu posso começar. Um pressuposto que eu identifico no texto do Bruni é que muitas pessoas têm dificuldade de leitura de textos acadêmicos. Esse é um pressuposto. Outro pressuposto, textos acadêmicos são diferentes de textos não acadêmicos. Isso também é um pressuposto. Ele dá as características do texto científico, ele fala do rigor, mas ele não fala que é diferente. Aquilo é um pressuposto. Né? Então, sermos alfabetizados não nos dá necessariamente a habilidade para ler textos acadêmicos, outro pressuposto. Então, o autor pode fazer dos dois jeitos. Ele pode colocar muito generosamente, e a gente também tem que ter em mente que muitas vezes quando a gente vai ler artigo, o artigo ele tem um tamanho específico. A gente não pode colocar tudo que a gente quer nos artigos que a gente escreve. A gente não pode ser tão generoso muitas vezes com o leitor e avisar, aqui eu vou dizer quais são os meus pressupostos, atenção. Aqui eu vou dizer qual é o meu objetivo, atenção. Agora vem a hipótese. Muitas vezes a gente não tem esse espaço, né? E muitas vezes a gente também não tem a generosidade, isso é muito comum. Então a gente tem que saber identificar. Pode ser que o autor coloque, partindo do pressuposto que as migrações contemporâneas são complexas e aí vem o assunto, ou ele já pode falar sobre o assunto. E ele vai deixar na entrelinha, ou seja, não vai estar escrito que as migrações são complexas, e isso é o seu pressuposto. Então a gente tem que ter esse tino, clareza do tino, vai dizer o Djavan, clareza do tino, cabeça aberta, ligada, para a gente conseguir identificar esses pressupostos. E para a gente, numa postura ativa frente ao texto, para nós conseguirmos expressar quais são as implicações daquele texto. Seja para a disciplina, bom, então eu assisti ali a aula da professora Lígia, ela falou uma porção de coisas interessantes, me mandou ler um texto. Aí eu li o texto que a professora Lígia me mandou ler, né, me indicou para ler, e eu preciso saber para que ela me mandou ler esse texto. Qual que é a relação disso com a nossa aula, por exemplo? Ou com a aula que virá? Com a disciplina que eu estou fazendo? Anota! Porque essas coisas não ficam na cabeça. Quando a gente começa a fazer 4 matérias ao mesmo tempo, essas coisas não ficam na cabeça da gente. Então, a leitura tem que ser ativa. A gente faz parte, né, como leitores, a gente faz parte da construção das implicações desse texto, por exemplo. Então, é muito importante a gente ter conhecimento sobre essa estrutura, mas não significa que a gente vai conseguir circular em vermelho no texto. Isso aqui é a implicação, isso aqui é o pressuposto. Na maioria das vezes, isso não está escrito. Por isso é importante da gente conhecer essas sugestões, né, essas técnicas, para quando chegar o momento da gente ir incorporando cada vez mais textos, cada vez mais autores de diferentes disciplinas, a gente conseguir aproveitar mais a leitura, que a leitura não seja, que o tempo da leitura não seja tão desperdiçado e que não gere ansiedades e frustrações e sofrimentos desnecessários, porque a gente não tinha consciência desses elementos e dessas dicas, né, dessas sugestões. Tudo bem? Acho que só acrescentar mais uma coisa, vi tantas pessoas falando de pressupostos aqui no chat, eu acho que talvez tão importante quanto a gente entender o que é pressuposto, né? Ele fala assim, pressuposto é tudo aquilo que antecede logicamente o texto e de que o texto depende né, na sua estrutura, na sua integridade. Então, eu acho que é importante a gente pensar que ele está dando uma dica para a gente no sentido de dizer, olha, para a gente entender esse texto, tem um pedaço que não está aqui dentro, né, que é um pressuposto dele. Então, é importante que ou você compreenda quais são esses pressupostos, mas também que você localize que eles não estão aqui e que eles vão ser acessados em algum momento, né, que não é na leitura do texto propriamente dito. Acho que essa que é a dica principal, né, você localizar que tem algo que está fora do texto e que aquela construção que está dentro do texto depende daquilo. Né? Vamos passar, então, para o texto da Aranha e Martins, que tem o mesmo tema, mas uma outra perspectiva, uma outra forma de discussão, um outro olhar, mas que compõe essas nossas preocupações ao definir o que é leitura,
ao lançar exemplos, né, que vão permeando todo esse texto, que elas vão recuperando ao longo da escrita e que vão definindo dessa forma algumas técnicas para a gente percorrer essas etapas de aprofundamento de leitura. Qual é a definição de leitura que elas dão? A gente já viu um pouco do que o Bruni vai falar sobre esse início da prática de leitura e qual que é a definição de leitura que essas autoras dão. Elas falam muito claramente na atividade de atribuir significados e acontecimentos, textos, atitudes, comportamentos, quadros, mapas, imagens. É uma forma da gente atribuir significado a tudo o que nos cerca, né? Não só o que a gente lê, mas a tudo o que está à nossa volta. Portanto, elas falam de uma leitura de mundo, né? Observar, recolher informações de diferentes tipos, com todos os nossos sentidos, com o nosso estar no mundo. Tudo isso compõe a ideia de leitura de mundo. Qual é a tarefa da leitura? Como que se define a tarefa da leitura propriamente dita? Elas vão dizer que a tarefa da leitura depende da bagagem do leitor, da sua vivência, da sua idade, do sexo, do país, da época, da classe, da raça. Tudo isso compõe o nosso olhar de leitores. A gente pode passar por um texto batido, só ler na linha, mas quanto maior for a nossa sensibilidade para o mundo que nos cerca, quanto mais bagagem a gente tem, quanto mais informações a gente apreende, mais diferente, mais exuberante, mais colorida vai ser essa nossa leitura de mundo. Então, elas têm forças que condicionam um pouco essa tarefa da leitura, mas que a gente, tendo consciência dessas forças que nos moldam, vamos dizer assim, a gente consegue transcender essas forças, ultrapassar barreiras, expandir a nossa bagagem, o nosso repertório na hora da leitura. Foi um pouco o que a gente fez na tarefa do Emicida, quando eu falei para vocês, quando a gente vai numa exposição, vai numa galeria de arte contemporânea. Então, a gente vai lá e a gente vê uma coisa que a gente fala, mas isso é arte? Mas isso aqui eu também faço. Ninguém faz, mas quando chega na frente do quadro, fala, não, mas isso aqui eu também faço. E aí você fala, mas o que essa pessoa quis dizer? Quando a gente vê um quadro, ou uma instalação, uma obra, a gente tem muita dificuldade. Mas quando a gente vê toda a exposição de um artista, e depois vai em outra, e depois vai em outra, e depois vai em outra, a gente começa a fazer ligações. A gente começa a falar, olha, aqui, olhando para isso, isso me impressionou, isso me impactou, eu senti alguma coisa olhando isso. É isso que importa. O que aquela pessoa quis dizer, fazendo uma determinada instalação, obra, propondo alguma coisa, é o que está na cabeça dela. Mas o que está na nossa cabeça depende do que tem na nossa bagagem, da nossa vivência. E quanto mais exuberante, colorida for a nossa vivência, melhor. Todos vocês, não sei se é da idade de vocês já ouviram falar num caleidoscópio? Sabe aquela coisa cheia de pedrinha colorida que a gente olha assim? Quanto mais pedrinha colorida tem lá dentro, mais exuberante vão ser as imagens que a gente vai formar na luz. Se tem pedrinha de uma cor só, ai que sem graça esse caleidoscópio. Quanto mais cores a gente coloca na nossa vida, mais diferença isso vai fazer na hora da gente ir numa exposição, na hora de a gente ver o filme ou na hora da gente ler um texto, inclusive os textos acadêmicos. Então, esse constante indagar-se, o que isso quer dizer? O que isso significa? Quando a gente se questiona esse tipo de coisa, quando a gente é muito ativo frente às informações que nos cercam, segundo as autoras, nós estaríamos, então, aprendendo a ler. Aprender a ler não significa, então, ser alfabetizado, saber decifrar um alfabeto, mas é saber identificar ou atribuir significados ao que a gente lê e ao que nos cerca de uma forma geral, em tudo, em tudo, não só nos textos acadêmicos. E esse é um dos potenciais da universidade, forçar um pouco a abertura e a ampliação dessa bagagem, dessa nossa... toda essa bagagem que a gente carrega, não só de leitura, mas de experiências. Novas experiências estão por vir e isso vai fazer muita diferença na forma como a gente enxerga o mundo. Bom, o que essas autoras falam, então? Elas falam de dois tipos de leitura.
né? Vocês devem lembrar, o Bruni falou de níveis de leitura, uma primeira leitura atrás da ideia básica do texto, depois uma segunda atrás do quê mesmo? Da estrutura, e uma terceira atrás do quê? Do conceito? Ah, tá, lembrei, desculpa, tinha esquecido. Elas falam de 2 tipos de leitura diferentes, né? Elas falam da leitura emocional e da leitura racional. Vamos primeiro falar do que é a leitura emocional. A leitura emocional permeou a atividade de inscrição de vocês para este módulo 2. Ela depende muito do gosto como principal critério. A leitura emocional está condicionada ao que a gente gosta, como um primeiro critério central aí nessa escolha de leitura emocional. E a gente pode até problematizar o que é o gosto. O gosto não nasce na gente. A gente vai construindo esse gosto, é uma dessas forças, essas forças externas que vão moldando um pouco a gente. E a gente não pode se acomodar nessas forças, nessa forma que, por exemplo, a indústria cultural nos coloca. A gente tem que romper com isso, experimentar coisas novas, ver coisas diferentes, ler coisas diferentes. Mas essa leitura emocional, ela está ligada a essa ideia do gosto, que tem toda uma discussão por trás do que seria, então, esse gosto, da gente. E o outro tipo de leitura, que é o que a gente vai fazer mais aqui, é a leitura racional. O que quer dizer uma leitura racional? É analisar, separar as partes, fazer relação entre essas partes, sintetizar, criticar. Essas são ações de uma leitura racional. Então, tem a ver com aquela leitura em níveis do Bruni, com a identificação do que está na linha e do que está na entrelinha, que a gente já começa a identificar isso nos textos que a gente está lendo, e tem também a ver com essas atividades. Tudo isso, então, são propostas diferentes, sugestões diferentes para a gente aprimorar, ou então aprender um novo jeito de ler, mas elas são muito afinadas. Por que elas são muito afinadas? Porque elas partem do mesmo pressuposto, que a gente tem dificuldade de ler textos acadêmicos, que a gente tem dificuldade de ler textos científicos. Isso é tão comum, que gera obras que falam sobre isso, como é a dessas autoras. Então, analisar um texto, separar partes do texto, fazer relação entre essas partes, resumir, sintetizar ou expandir, escrever mais sobre isso, compõe, então, essa ideia de leitura racional que as autoras colocam para a gente. O que elas falam também, muito em sintonia com o Bruni? Que os textos não são construções transparentes, ou seja, nem tudo está escrito. Lembra do que é invisível na leitura externa do Bruni? Então, elas falam que os textos não são construções transparentes. Então, a primeira leitura, que elas sugerem, vai responder perguntas básicas. Quem que está contando? O que está contando? Como é que está contando essa história? Quando a gente lê um texto, talvez não um artigo, mas um capítulo de livro, ou um livro inteiro, ou uma dissertação, ou uma tese, tem uma história ali. Tem um encadeamento, tem escolhas que esses autores fizeram. Então, a gente tem que compreender essa estrutura e esse encadeamento para conseguir avançar nessa leitura. Mas saber essa primeira leitura, quem é que conta, como conta, o que está contando, só isso não é suficiente. Essa seria a leitura da ideia básica, da ideia geral que o Bruni coloca para a gente. Mas a gente precisa avançar. Só isso não é suficiente. E aí elas fazem um exercício muito interessante, que vocês devem ter lido no texto, que elas começam um texto contando uma situação muito trivial, muito cotidiana, muito corriqueira. E aí eu queria conversar com vocês e abrir a palavra a partir daquele inicinho de texto que conta, uma pessoa está contando uma história, o que a gente pode ler na linha, mas principalmente o que a gente pode ler na entrelinha do que está escrito ali. No texto da Aranha e da Martins. Tem uma crônica ali no começo, né? Sim. Uma cena cotidiana. O que a gente pode aprender dali? Só dali. Oi, eu poderia falar? Por favor, sempre. Bom, quando a gente leu, quando no caso eu li, né, desculpa, a autora, no caso as autoras, ela coloca dentro do texto,
um problema no qual ela acaba colocando que ela é uma professora, e isso é muito interessante, porque quando eu li, a priori, quando eu identifiquei tudo, eu não sabia que ela era uma professora. Então, quando ela posteriormente disse isso, ficou mais evidente. Então, basicamente, no começo, no prólogo, ela colocou os problemas que ela estava enfrentando, e depois ela falou, olha, para você ler a entrelinha, seria interessante se você, de fato, concebesse que eu sou uma professora, eu sou uma mãe, e principalmente eu tenho uma dupla jornada de trabalho. E eu não tinha visto isso. Então foi só por causa que, posteriormente, ela, com a generosidade, que nem a professora Roberta falou, disse isso para mim. Então é muito importante, de fato, ler a entrelinha. Ela colocou, de fato, uma ideia central pautada exatamente que a gente saiba ler a entrelinha. Isso eu achei muito interessante. Muito bom, Pedro. Obrigada. Estou vendo também contribuições aqui no chat. Quando se coloca assim, a dificuldade de ser professora, a gente está colocando aí uma ideia, né, Gabriela? Uma outra ideia. Mas a gente vê ali, então, que é uma professora, que nós estamos em janeiro, e que só então aquela professora finalmente ia sair de férias, depois de fechar diário, depois de fazer conselho, depois das festas, depois do trabalhão das festas e das visitas, despacha as visitas, aí ela fala, finalmente eu me sinto de férias. Para ir para a praia? Tomar um banho de mar? Não, para fazer o quê? Para escrever um livro? Ou seja, para trabalhar. Então, disso a gente aprende não só a dificuldade da dupla jornada. Veja, dupla jornada é uma ideia que não está escrita ali. Eu tenho dupla jornada, sofro muito. Olha como é difícil ser professora. Tudo isso que vocês estão falando, vocês avançaram na entrelinha do que está escrito ali. E a partir daí, a gente pode problematizar um monte de coisas. Divisão sexual do trabalho. O tanto de tempo que a mulher gasta a mais no trabalho doméstico do que os homens. Não tem homem no texto, tem a mãe dela, tem ela e tem as crianças que a gente não sabe onde estão. Deu algum problema, ela que vai ter que correr. Veja, são pouquíssimas linhas de uma cena muito cotidiana. E quando a gente lê no texto, a gente começa a avançar em um monte de ideias. Isso é uma leitura atenta, né? Uma leitura que está em busca não só do que está escrito ali. Né? E muitas vezes a gente tem que ir, voltar, ou então acontece lá na frente do texto, como o Pedro falou, não, isso aqui me chamou atenção que eu não tinha percebido antes. Volta lá e a gente começa a avançar. Então, veja, vários de vocês aqui gostariam de... Gostariam não, certamente vários de vocês aqui em algum momento vão fazer pesquisa de campo. Vou fazer pesquisa de campo, vou fazer entrevista. Muito bem. De uma forma muito geral, sem falar de metodologia de pesquisa, técnica de pesquisa ainda, mas vocês vão fazer entrevista. Ótimo, vou lá, vou entrevistar a professora Ângela sobre a experiência do Q0. Ela vai me contar, a partir das perguntas que eu fizer para ela, sobre a experiência do Q0, as percepções dela na experiência do Q0. Quando eu for fazer o meu trabalho, eu não vou só reproduzir o que a professora Ângela falou. Eu vou ter que avançar daquilo. Dentro de uma perspectiva teórica, ou seja, dos textos que eu já li, eu vou interpretar a partir de conceitos, como diz o Bruni, que vão sustentar a minha casa, eu vou incorporar o que a professora Ângela me falou, e a partir daí eu vou criar uma coisa nova, uma interpretação a partir do que ela falou. Então, é muito importante da gente ter essa consciência. O texto ele não tem fim nele mesmo. Nem romance que a gente lê tem fim nele mesmo. Eles têm um potencial transformador enorme. Eles moldam quem a gente é. E quando a gente lê um texto acadêmico, ele, acabei o texto, vou para a aula, assisto a aula, ótimo, acabou, fim. Não. Né? A gente tem um encadeamento nas disciplinas, por exemplo. A gente tem um encadeamento no trabalho que a gente faz. Então, é muito importante da gente ir acrescentando camadas. O que a professora Malu falou na aula passada, registrem, cuidem das trajetórias, né? Guardem as coisas. Senão, a gente tem uma sensação de vazio enorme. E outra, o entrar na universidade tem esse frisson de agora, só que rapidamente ele acaba. Vocês vão virar veteranos, daqui a pouco tem uma outra geração chegando. Vocês vão ser a referência para esses que estão chegando. E esse momento a gente acaba esquecendo, que é uma pena. A não ser que a gente guarde a nossa trajetória.
né? Sempre que a gente começa uma coisa nova é difícil. E essas dificuldades a gente vai superando, mas é importante a gente lembrar de onde a gente veio. E quais eram as nossas dificuldades e tudo o que a gente se transformou dentro da universidade, todas as mudanças que ela proporcionou na nossa vida. Se a gente não tem nenhum registro disso, isso acaba se perdendo. Então, essa forma da gente ler o mundo também serve para este momento em que vocês estão agora e os muitos ainda que virão. Tem perguntas, são muitas mensagens, eu me perco aqui no chat, mas fiquem à vontade para falar, a palavra está aberta. Roberta, licença, só um minutinho. Eu queria complementar a fala do Pedro, que foi muito bacana. E eu queria acrescentar um detalhe interessante, um exercício, na verdade, que eu tive que praticar para entender melhor o texto, que é não me colocar no lugar de leitor, mas no lugar da protagonista. Às vezes, entender a realidade dela é se colocar, como pelo menos na minha percepção, no lugar de uma mãe solteira que faz dupla jornada, que depende do auxílio dos pais para ter algum momento de aproveitamento pessoal. E além disso, um outro ponto bem interessante é que ela nunca está concentrada em uma única ideia, porque no texto ela faz questão de evidenciar que até os barulhos da campainha, que ela pensou que fosse a campainha, na verdade, né, que era tão rotineira, ela confundiu com, no caso do telefone, ela confundiu com o da campainha. Então eu imagino também essa dificuldade que muitos de nós, né, desenvolvemos hoje em dia, que é a dificuldade de concentração. É estar com o celular do lado, por exemplo, assistindo aula, aí de repente ele toca, aí você perde completamente o fio da lógica. Por vezes por exemplo, no ensino remoto, é ter uma mãe, um pai que chama, preciso de você, conversa com você, e de repente a aula, né, perde aquele enredo, aquela lógica. Então eu acho interessante também que, será que um pouquinho da rotina dessa mãe, por vezes, é tão difícil, claro, em proporções bem pequenas, mas para que às vezes também não passamos por esse período de desatenção, que é constante. Um outro ponto também bem interessante é que ela não possui uma frequência de lazer estável, assim como muitos na pandemia, infelizmente. A situação tem sido tão instável que momentos de lazer e descanso não são agendados. Surgem, aparecem, emergem de repente. Você aproveita aquele tanto de tempo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, como a mãe, de fato, que queria sentar e escrever um livro, encontrar aquele tempo de sossego, mas de repente ela soube que aquele tempo era curto, porque o telefone tocou e ela teve que atender com urgência, algo que para ela também é muito importante, que é falar com seus filhos. Então eu acho interessante porque dentro dela eu pude encontrar um pouquinho de mim também. Muito bacana. Muito bom, Luiz, excelente. Muito obrigada. Outras informações que passa, a gente não para no texto. Diga lá, Felipe. Não, desculpe interromper, eu ia falar que além do telefone e tudo mais, o né? Eu não entendi o que você falou, Felipe. Pode repetir, por favor? Deu uma travada. Alguém entendeu o que eu travei aqui? Um segundo. Travou bem na hora para mim também. Ah, que pena. Agora acho que o Felipe acho que ele caiu, ele vai voltar. Sim. Eu gostaria de aproveitar a deixa e acrescentar mais uma informação. Tem uma passagem dos textos das professoras, Aranha e Martins, que me chamou bastante atenção, que é aquilo que a professora Roberta mesmo falou, que cada um vai ter a percepção do texto diferente. E as professoras, elas dão exemplo a isso, né? Por exemplo, o leite que vem às nossas casas, a gente vê ele embaladinho, bonitinho, com bastante conservante até, e diferentemente do que nós vemos, as pessoas que moram mais em área rural, vê o leite como? Vê o leite mais forte, vê o leite que tem que ferver. Então, cada um vai ter uma percepção diferente. E o quão importante é a diversidade. Porque a partir do momento em que nós possuímos a interpretação diferente, a gente consegue problematizar assuntos de tal modo a conseguir alcançar uma resposta que caiba a todos. É óbvio que não existe uma resposta, digamos assim, absoluta, mas que consiga, de alguma forma, atender a todas as necessidades. E, ao mesmo tempo, a gente exerce um ponto de empatia, que é aquilo que o Luiz falou, que é se colocar no lugar daquele que está no texto ali. Porque, evidentemente, todos os textos têm uma intenção, né? Então, como o pressuposto da professora, ela falou que esses textos de leitura, eles existem para quê? Provavelmente porque houve essa necessidade. Então, a intenção da pessoa fazer aquele texto de leitura é exatamente para, talvez, minimizar um pouco essa questão do problema de pessoas como nós, né, como eu, que era ingressante,
tem ao ver e se deparar com textos acadêmicos. Então, essa parte da interpretação eu achei muito, muito interessante, que as duas professoras, no caso a Martins e a Aranha, colocou no texto. Muito bom, Pedro. Essa ideia, a gente se acomodar um pouco com essa ideia é importante, né? Porque às vezes a gente tem muito afã, muita ansiedade de acertar. Eu quero fazer certo, eu quero acertar. Mas muitas vezes isso depende, não tem um certo e errado, né? Não é um verdadeiro ou falso, mas a forma como a gente lê e como a gente reage a um texto tem a ver com a nossa prática, com a nossa bagagem, com o que a gente está lendo naquele momento e a forma como a gente lê o texto. Então, essas percepções de mundo diferentes, como o exemplo que ela dá do leite. Uma criança da cidade pega o leite na prateleira do supermercado, já vem até com chocolate, está excelente. E uma criança do meio rural vê a pessoa tirar o leite da vaca, vê o bezerro tomar o leite na vaca, vê aquilo ser tratado de uma outra forma. Então, tem uma outra visão de mundo. Essas visões de mundo, elas fazem da gente quem a gente é. E quem a gente é tem a ver com a forma como a gente enxerga o que a gente lê. Então, não tem um certo e errado. Eu li isso certo, isso não está certo. O que tem são discussões. Então, a partir do momento que a gente está numa disciplina, por exemplo, vocês vão lá ler o texto de EDS, Estrutura e Dinâmica Social. Aí vão ler lá um texto de um autor clássico. Vão ler, não vai ser fácil, já sabemos que não vai ser fácil, mas vocês já têm essas dicas aí desses autores e do nosso módulo 1 e do nosso módulo 2 para minimizar, absorver um pouco esse impacto. Aí leu o texto, fez as anotações, fez perguntas para o texto, para vocês, anotou, fez aquela leitura ativa. Vai chegar na aula, não tem assim, olha, o jeito que você leu não está certo. Coloque sua ideia. O que você entendeu desse texto? Vamos debater. É diferente, o estar na universidade é diferente do ensino médio também dessa forma, porque nós vamos construindo o conhecimento. E quanto mais coletivo for esse conhecimento, mais vozes estiverem ativas sobre um determinado texto que todo mundo leu, melhor vai ser o debate. Então é muito importante a gente não ter esse medo, esse receio. O que a gente entendeu faz parte de quem a gente é, nós somos leitores ativos daquele texto. Então vamos compartilhar com os colegas, com os nossos professores, com os alunos que estão do nosso lado, aquilo que a gente entendeu. E ouvir também. O que vão dizer os nossos professores, o que vão dizer os nossos colegas, porque a gente aprende nesse debate. Muito mais do que tentar acertar na mosca exatamente aquilo que o autor quis dizer, mas ter consciência daquilo que você entendeu do texto. Isso é o mais importante. Não tentar ficar adivinhando as coisas, no sentido de querer acertar. Não, o conceito é esse ou é aquele? Cadê o conceito? Não, anota, a partir dessas ideias, anota o que são as coisas para você. E aí você vai ouvir. Você vai ouvir os colegas, vai ouvir os professores, vai falar, e o conhecimento vai se construindo numa perspectiva coletiva. A gente aprende nessa prática de leitura, de escrita, e na escrita a gente pode falar da exposição das ideias, na verdade. Às vezes não é nem em formato de texto, mas numa discussão que a gente faz, como a que a gente está fazendo aqui. Berta, posso falar rapidinho? Por favor. Não, eu queria só chamar a atenção do pessoal para uma coisa que a gente não falou ainda, mas elas falam no texto que o texto é um tecido, né? E que um quadro pode ser um texto porque tem um significado articulado através de uma linguagem, que no caso é a pintura. Aí eu queria lembrar vocês do texto do fichamento, eu e o outro do Manuel Rui. Vocês lembram que ele falava lá o quê? Que a minha cultura era um texto. Eu vivia o texto. Os rituais eram um texto, havia né? Não é que não havia um texto lá que o invasor foi destruir, né? Então, assim, há um diálogo aí no que aí você fala, não, é só ele na cultura dele lá que achava que isso era texto. Pra gente, texto é outra coisa. Aí ela tá falando, não, pra gente, texto também é. Né? É um significado por meio de uma linguagem. Inclusive a natureza pode ser, porque naquele contexto onde ele estava, aquela natureza tinha um certo significado para ele, né? O mundo natural. Só essa associação que também é parte da leitura, né? A gente associar aí as coisas que a gente está lendo. Muito bom, Lígia. As coisas vão começando a se encontrar. A gente vai fazendo as coisas devagarinho, tudo vai se encontrando nesse esforço, da gente mudar a forma como a gente se vê e vê o mundo. Quem mais?
Como é difícil romper a casca que o ensino médio colocou na gente de ser passivo e desistir o certo e errado da interpretação. Acho que é uma fase, né? Eu não sou da área da educação básica, mas acho que são momentos, a gente precisa muitas vezes dessa perspectiva, muitas vezes dessa tutela, né, para aprender coisas. Para quando a gente chegar nessa fase onde vocês estão agora, a gente tem inclusive a maturidade para reconhecer isso e avançar. Né? Então, acho que não vamos olhar com maus olhos, né, essa tutela, muitas vezes, que a gente tem no ensino médio. Não sei como são as experiências de ensino médio de vocês, falo a partir da minha, foi bastante tutelada, inclusive. Mas a gente precisa, muitas vezes, desse formato. Né? Não sou da área de educação, as educadoras, me desculpem se eu estiver falando besteira, falo aqui da minha experiência. Mas acho que faz parte, né, da gente, inclusive, chegar na universidade, poder olhar para trás e sentir uma diferença. Né? Vocês certamente já devem estar sentindo a diferença agora, imagina quando chegarem. E imagina, então, quando chegarem no presencial. Aí, os veteranos que estão na sala podem dizer que a coisa é muito melhor do que é agora. Estaremos em breve todos lá. Nem eu, Gabriela, não vejo a hora. Quem mais? Mais comentários? Avançamos um pouquinho mais? Me ajudem aí no chat. Bom, muito bem. Então, falamos dessa leitura emocional e dessa leitura racional. Né? Estamos no texto, então, da Aranha e da Martins. E elas fazem um exercício mais detalhado, porém parecido com o que faz o Bruni quando ele fala da leitura em diferentes níveis. Né? Ela vai falar que a leitura racional é marcada também por diferentes níveis. Né? Ela fala de denotação, interpretação, crítica e problematização. Quando a gente começa, né, a ganhar um corpo na leitura acadêmica e na escrita, né, porque fazer fichamento é um exercício de escrita acadêmica. É uma ferramenta de trabalho para a gente, é uma ferramenta de estudo. Nesse início de trajetória de vocês na universidade, vocês vão ter que entregar infinitos fichamentos. Nayane está aqui, não nos deixa mentir. Ela já fazendo que sim com a cabeça. Então é isso, porque essa é uma forma... O fichamento é uma estratégia pedagógica, mas ele também é uma ferramenta de trabalho. Então, não temam o fichamento. Incorporem a prática do fichamento e incorporem, inclusive, a prática de vocês de fazer fichamento. Né? Não tem só um jeito de fazer fichamento. Por que eu estou falando tudo isso agora, desde já? Porque quanto maior for o nosso avançar na trajetória, mais úteis vão ser os fichamentos para nós. Então, vocês podem ter uma percepção do fichamento como trabalho que a gente tem que entregar para o professor. Mas o que está por trás dessa estratégia é que o professor está falando, leia o texto de forma ativa, leia mesmo. Quando as disciplinas começam, a gente não tem esse momento que a gente está tendo agora no Q0, no privilegiado Q0, para contar esses segredos para vocês. Mas o que está ali é o exercício do que nós estamos discutindo aqui nesse momento. Mudar a chave da leitura, mudar a forma como a gente faz as nossas atividades. Por quê? Guardem os fichamentos, guardem os fichamentos. Os fichamentos a gente vai entregar para os professores, para que a gente possa cumprir as nossas tarefas avaliativas, ok? Mas o fichamento é uma ferramenta de trabalho poderosa. Poderosa. Eu, para a aula de hoje, confessei, vou confessar aqui publicamente para a professora Malu, que quando fiz a leitura dos textos, no ano passado, para uma disciplina, fiz meus fichamentos lindos, maravilhosos, coloridos, à mão, que eu olho para o fichamento, eu já lembro o que está no texto, já tem lá os pressupostos, já tem os conceitos, já tem tudo lá. E não achei para a aula de hoje. Li os textos todos novamente. Por quê? Porque não estou em minha sala na UFABC, organizada em pastas coloridas no armário. Estou num escritório caseiro, onde não sou só eu que trabalho, e tudo desaparece, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Fato é, não achei meus fichamentos, e foi um sofrimento danado para essa aula, porque eu ainda por cima pensava, eu tenho tudo isso fichado e não está na minha mão. Então, não larguem os fichamentos, guardem os fichamentos. Abre uma pasta no computador, fichamento. Pronto, põe o nome do autor no título, já sabe o que é. Quando precisar voltar, já volta no fichamento antes de voltar no texto, porque vai precisar voltar. Vai estudar para a prova? Olha primeiro o fichamento, depois olha o texto e olha junto as coisas. Né? Então, não deixem de fazer
encarar o fichamento não como trabalho que vocês têm que entregar, mas como uma ferramenta poderosa de trabalho ao longo das nossas trajetórias acadêmicas. Faz uma baita diferença. Bom, essa leitura em níveis que as autoras propõem, elas falam da denotação, da interpretação, da crítica e da problematização. Então, elas já estão num momento mais apurado, né, do que aqueles primeiros níveis que o Bruni fala para a gente. É quase um avanço, né, quase um aprofundamento daqueles níveis, daquelas 3 leituras que o Bruni coloca para a gente. Então, o que elas chamam dessa leitura racional em níveis? Né? O primeiro nível, talvez, a denotação, a compreensão do sentido mais literal, mais direto, mais superficial. Aquela primeira leitura que a gente faz. Né? Uma compreensão mais rasa do texto, numa primeira leitura que a gente faz. Depois elas passam, então, para um segundo nível, que é o nível da interpretação. Ou seja, vamos em busca dos significados que não estão explícitos. Vejam como sempre a metáfora da linha e da entrelinha está presente. Seja no que é visível e do que é invisível, como diz o Bruni, do que é explícito, do que não é explícito, como dizem essas autoras aqui. Então, para a interpretação, a gente faz uma análise mais aprofundada dos elementos e da relação entre eles. Lembra da leitura, a segunda leitura sobre a estrutura do Bruni, que vai atrás do encadeamento do texto, ou seja, das relações entre esses elementos que compõem um texto. Depois, a gente tem um terceiro nível, que é a crítica, né, que aqui não se trata de gosto, gostei ou não gostei do texto. Isso não é crítica, né, mas da compreensão desses elementos, né? O que fundamenta esses elementos? E a partir daí a gente faz uma crítica dessa compreensão dos elementos de um texto. E depois o último nível, elas chamam de problematização, ou seja, outras perguntas além do texto. Então a gente leu lá o cotidiano dessa mulher que aparece numa cena no início do texto, e a partir daí a gente problematizou uma porção de outras coisas. As perguntas que estão para além do texto, o diálogo com o texto. Dizem ela, abrimos os olhos para novas leituras de mundo. E elas colocam isso no final do texto e no início do texto. Ou seja, uma baita preocupação com a literatura, uma baita preocupação com o leitor. Né, com o texto bem feito, bem escrito, amarrado, redondinho. Então, quando a gente problematiza, a gente abre os olhos para novas leituras, a gente vai além, naquela caixa que a gente abre, que não é a de Pandora, porque não há o que temer, mas uma caixa para um mundo novo. Cada texto que a gente lê abre uma caixa diferente. Né? Então, a gente faz perguntas, a gente problematiza. Vocês vão ouvir muitas vezes também uma ideia que sempre me pareceu muito abstrata e difícil de compreender, que é assim, vocês têm que dialogar com a bibliografia, vocês têm que conversar com os autores. Eu falava, como é que faz isso? Quando eu era ingressante, eu falava, como é que eu vou conversar com os autores? Estou lendo o texto, o que eu vou falar? Não tem como eu falar com eles. Como que a gente conversa com o texto? Como que a gente dialoga com o texto, com uma bibliografia? Quando a gente faz essa leitura mais aprofundada e consegue problematizar, colocar questões, criar coisas novas, encadear ideias diferentes, construir argumentos a partir de várias leituras. É isso que a gente vai tentar fazer lá no final do nosso módulo 2, com um ensaio de revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica não é uma porção de fichamento que a gente faz para mostrar o que a gente leu. Revisão bibliográfica a gente pode traduzir como uma forma de estabelecer um diálogo com a bibliografia, estabelecer um diálogo com os autores. Então, eu vou ler o texto da professora Lígia, vou ler o texto da professora Ângela e vou criar ali uma coisa nova, a partir do que elas fizeram. Eu não vou só contar para o leitor o que elas fizeram, para isso o leitor lê o texto delas. Mas eu vou criar uma coisa nova, eu vou ter uma ideia diferente, eu vou fazer novas perguntas, ou seja, eu vou problematizar, fazer outras perguntas além do texto. Como nós problematizamos aqui, chegamos na divisão sexual do trabalho, a partir da moça queimando feijão, de férias, trabalhando, com a mãe ligando, ela acha que é a campainha, as crianças estão fora, ela precisa atender. Já falamos de tudo isso. Avançamos, conseguimos problematizar. Não, Roberta, sabe o que eu ia falar? Você tocou no assunto que foi o assunto da minha tarde hoje. Eu tinha que fazer
fazer um parecer de artigo, e você pega o artigo de um doutor, e o que o doutor faz? Ele faz a resenha de um autor, aí ele faz a resenha de outro autor, e aí ele escreve 2 parágrafos tentando comparar os dois. Então, não dá para aceitar um artigo desses, né? É isso que a Roberta estava falando. Quando a gente faz revisão bibliográfica, você precisa encadear tudo que você leu, porque quando você faz o encadeamento, vem uma faísca, que é a sua contribuição original para o trabalho. Então, eu lembro que eu fiquei chocada, passei a tarde chocada, que eu falei, como que uma pessoa chega no doutorado entregando resenha separado, né? Então, desde agora, tomem cuidado com isso. É claro, vocês são ingressantes, mas já está indo essa informação para vocês, né? A criação está na mistura. Para você fazer um bolo, uma receita nova, você não... A receita, ela mistura as coisas. E aí surge o bolo, tá? Não adianta você entregar para a pessoa separado o ovo, a farinha e o fermento. Isso não é um bolo. Né? É bem interessante isso que a Paula está dizendo, que a Paula e o Roberto estão dizendo, porque é um pouco difícil da gente encontrar o que é a autoria numa revisão bibliográfica, né? Porque a revisão bibliográfica é isso, você localizar em vários autores o que eles disseram em torno de uma narrativa que você constrói, né? Então a autoria está aí, não pode ser, que nem a Paula estava dizendo, primeiro você vai lá, resume um autor, depois você resume outro, depois faz mais um parágrafo. Quer dizer, isso não é organizar as ideias deles em torno de uma narrativa que é você que oferece, em torno de uma pergunta, né, que você traz para os seus leitores. É aí que está a sua autoria. As ideias originais com as quais você está lidando são de outras pessoas e a gente tem recursos, né, no texto acadêmico para justamente mostrar como é que a gente faz a referência bibliográfica, né, desses autores. Mas a sua autoria na revisão bibliográfica está justamente em conectar essas ideias em torno de uma narrativa que é você que constrói, né? E às vezes é difícil para a gente entender, né, a aprendizagem que vocês vão ter ao longo, né, dos anos de graduação é em torno disso, é como é que eu apuro essa autoria, como é que eu construo isso, como é que eu melhoro, como é que eu adequo melhor essa autoria da revisão bibliográfica, né? Um longo percurso. E isso não é fácil, viu? Não é fácil de fazer, né? Então a gente precisa compreender um pouco essa lógica para conseguir ir incorporando na prática e não fazer o que aconteceu com um autor. Me deu até dó do artigo que a professora Paula leu hoje, fez o parecer. Mas isso é tão comum, né, colegas? Tão comum, né? Então o sujeito fala, segundo fulano, aí coloca tudo que o fulano falou. Segundo Beltrano, coloca tudo que a Beltrana falou. E não junta as coisas, não se problematiza. Vocês já não vão fazer isso, tenho certeza, né? Já estão sensibilizados, porque não é só saber fazer. Né? Para saber fazer, a gente tem que estar sensível a isso. E muitas vezes o que acontece é que a gente vai levando a vida na universidade sem esse cuidado que a gente está tendo agora e essas informações que a gente está compartilhando aqui, e a gente vai fazendo como dá. A gente vai se atropelando um pouco, vai aprendendo um pouco as coisas na marra. Tudo que a gente aprende na marra, a gente aprende de um jeito meio capenga. Né? Só que nem eu usando Excel. Eu uso Excel? Uso Excel, capenga. Aprendi sozinha, vamos lá, vamos vendo, né? Não sou que nem a professora Maria Luísa, por exemplo. Então, a gente tem diferentes maneiras de aprender as coisas e a gente vai levando. Né? Só que quando a coisa é muito difícil, às vezes a gente encontra barreiras que causam muito sofrimento. Elas não são intransponíveis, mas às vezes a gente sofre demais, desnecessariamente, para transpor barreira. Leitura e escrita, nossa prática aqui, e a de vários autores como esse que a gente tem lido, tem mostrado que tem sido uma barreira no ensino superior, sobretudo no ingresso. Conforme o ingresso fica mais diverso, as dificuldades vão aparecendo. E a gente tem que lidar com elas.
coletivamente, institucionalmente. E é isso que a gente está fazendo aqui. Né? Então, a gente precisa se sensibilizar para essas dificuldades, ter a humildade de saber que a gente está aprendendo, todos nós, e conseguir avançar. A gente só avança desse jeito, no meu modo de ver, a gente só avança desse jeito, reconhecendo que a gente tem que aprender e que a gente está aprendendo o tempo todo. Né? Então, aproveitem esse momento para experimentar. Não se preocuparem tanto com certo e errado, em acertar na bucha uma determinada coisa, fazer o fichamento, a anotação tem que estar perfeita, eu tenho que ter certeza que eu entendi esse texto. O que interessa para nós é a percepção de vocês sobre o que vocês estão lendo. E conforme isso a gente vai avançando semana a semana, a prática já muda. A boa notícia também é essa, os resultados não demoram a aparecer. Não demoram a aparecer. Uma grande mudança, claro, a grande mudança é a trajetória acadêmica nossa, isso causa mudanças muito profundas na gente, mas a prática da leitura não precisa ficar demorando muito, ensaiando muito, já começa, semana que vem já vai ser menos difícil, na outra menos ainda. Conforme vai fazendo a leitura ativa, a escrita vai se desenrolando, e a gente vai perdendo um pouco a mão presa que a gente tem, né? E o jeito que a gente tem de ler as coisas vai ficando mais sensível a essas sugestões que esses autores estão fazendo aqui. Então, a ideia dessa aula de hoje, da semana 2, era um pouco essa, né? Da gente conseguir se sensibilizar para essas questões, né? Que são colocadas, não quero falar aqui como dificuldades, mas são desafios que a gente tem, né, no ingresso na universidade, que podem ser mais ou menos complicados, mais ou menos difíceis, mas eles existem. Então, vamos reconhecer que eles existem e vamos começar a transpor esses desafios e esses obstáculos, né, sem gerar sofrimento desnecessário, sem gerar retrabalho, sem gerar cansaço, né, quando a gente começa a incorporar essas sugestões e essas ferramentas de trabalho que vocês já trazem do módulo 1 também, vão aplicar, começar a aplicar agora no módulo 2, na atividade sobre a qual a gente vai falar em seguida, tudo fica mais sereno. Né? A gente está consciente do que a gente tem que fazer. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Então, vamos fazer. E quanto mais a gente lê, mais a gente escreve, melhor a gente lê e melhor a gente escreve. Então, não tenham nenhum receio com relação a isso, principalmente nesse ambiente protegido que a professora Ângela criou para nós aqui, do qual a gente tem o privilégio de participar no Q0. Então, aproveitem esse momento para experimentar, soltem a mão, abram a cabeça, leiam. Não finge que leu, se não leu. Não pula trecho, não procura no texto só aquilo que você sabe. Deus me livre de ler só o resumo e a conclusão, isso aí é para matar a professora, não façam mais isso, aqueles que ainda fazem. Vamos avançar, vamos incorporando essas camadas desse banho de loja aí que é o Q0. Tudo bem, colegas? Dúvidas? Poderia comentar rapidinho, só uma fala da professora Paula? Achei bem interessante, ela falou a questão nesse caso, né? Eu vejo encontrar um artigo que é um mosaico de outros conteúdos e assuntos sobre o tema. Me lembrou um verbo que eu ouvi certa vez o meu professor dizer, né? Que muitas vezes a de pesquisa é ruminar o assunto. É comer bastante sobre ele, é fazer com que aquilo de fato constitua você como pesquisador e depois trazer tudo à tona. Fazer com que de fato tudo ganhe sentido, ganhe conexão. Até um professor de filosofia disse, né, que o ato de repensar, de refletir, é justamente de pegar obras que por vezes são anacrônicas, né, da antiguidade e encontrar ligações com hoje em dia. Falar sobre a ética de Aristóteles e encontrar completamente relações hoje em dia, falar sobre a necessidade de montar, criar vínculos, do senso de comunidade, por exemplo, e ver que isso ainda está atual. Então, por vezes até mesmo em trabalho de pesquisa, em TCC, enfim, não é difícil encontrar obras dos séculos anteriores e obras bem recentes, todas dialogando entre si. Isso é lindo, porque no final de tudo é justamente esse encadeamento de assuntos, de textos, que no final o autor vai falar, eis o meu resultado, olha, isso foi o resultado que eu peguei. Eu só não falaria o mosaico, porque o mosaico, ele constrói uma outra coisa, ele constrói uma imagem. Né? Um texto que é um encadeamento de resumos, nem isso faz.
Serve só para o autor que lê os textos e fechou. E olhe lá. E olhe lá. Vou aproveitar essa fala do Luiz e falar sobre um slide que estava nessa apresentação e foi retirado, sobre os clássicos, né? O que faz um texto ser clássico? Isso é uma coisa belíssima. O Italo Calvino tem um livro maravilhoso que se chama Como Ler os Clássicos. Belíssimo. Só uma observação, a gente não está vendo slides, tudo bem? Não, era um slide que estava na apresentação, mas foi retirado. Na apresentação, no meu roteiro aqui. Isso que eu quis dizer. Tá. E aí, a gente fez essa discussão quando o Bruni fala, e as autoras também, que todo texto é fruto de um tempo. Todo texto é historicamente datado. O que faz um texto clássico? Ele transcende esse tempo. Por isso são tão poucos os clássicos, e por isso eles são tão importantes, e sempre serão. Eles conseguem romper essa barreira, essa marca. Né? Então, se você lê Shakespeare hoje, se você lê Hamlet hoje, parece que foi escrito hoje, no mundo que a gente está vivendo. Então, os clássicos, eles têm essa capacidade. E a gente tem clássicos em todas as áreas do conhecimento, em todos os campos de estudo, né? Porque eles são tão poderosos, tão transformadores, tão importantes, tão revolucionários, que a gente vai carregar ainda por séculos e séculos. Eles têm essa marca, eles têm essa potência, né? Então, saber identificar esses textos e ler esses textos, que não precisam ser ultra antigos, né? A gente tem clássicos já contemporâneos, de tão importantes que são, também faz parte desse nosso avançar e amadurecer na leitura, né? E conforme vocês forem encontrando os caminhos temáticos de vocês, os assuntos de que gostam, aquilo onde querem se aprofundar, mas certamente vocês estarão no caminho de composição dessa trilha de leitura e de escrita de textos acadêmicos mais exuberante, mais proveitosa, e que o trabalho faça render e a gente avançar. Tudo bem? Há momentos inesquecíveis na UFABC, sem dúvida, isso eu concordo com a Paula. Vocês não perdem por esperar. Aliás, já começou, né, gente? Q0 é uma boa tradução do que é o UFABC. Eu acho, na minha perspectiva. Esse cuidado, essa atenção, essa disposição, o engajamento dos alunos, de vocês, dos monitores, das professoras que estão aqui, de outros tantos que vocês encontraram. Q0 é bem o espírito da UFABC. Mais dúvidas sobre os textos? Podemos falar sobre a atividade? Elvio, por favor, sempre. Não era uma inscrição para um comentário? Oi, vocês conseguem me ouvir? Estamos ouvindo. Sim. Tá. Eu peço até desculpa para as professoras que eu não liguei a câmera porque hoje eu estou muito ruim, eu estou com uma gripe. Ia ficar dando show na câmera o tempo todo aqui, ia desviar a atenção. Então eu peço até desculpa para vocês, tá? Mas na próxima aula eu ligo. Sobre os dois textos, eu gostei muito dos textos das autoras, da Maria Lúcia e da Maria Helena. Eu acho que pelo fato da didática, elas chamarem mesmo para trocar uma ideia, entendeu? O outro é mais aquele texto bem montadinho, né? Explicando, né? Elas já chamam para trocar uma ideia. E eu gostei de alguns pontos importantes que eu queria ressaltar. O primeiro é que, assim, eu nunca pensei realmente, por exemplo, que leitura seria atribuir significado, por mais óbvio que seja isso, né? Eu nunca pensei, por exemplo, que, saindo do texto mesmo, né? Mas o nosso cotidiano, nós fazemos diversas leituras. E nós estamos o tempo todo atribuindo significado. E muitas vezes, esse significado, ele é superficial. E acho que aí a ideia, que é dela, né, por exemplo, de começar com um texto do cotidiano. Ela na casa dela, em janeiro e tal. E a ideia mesmo é fazer para que a gente supere essa leitura simples, superficial, a partir de uma leitura mais crítica. E aí, quando as professoras falaram, por exemplo, da ideia dessa divisão do trabalho, né?
a partir do sexo, e eu fiquei pensando, poxa vida, e se a gente fazer, além disso, um recorte de classe? Porque aqui, possivelmente, uma mulher de classe média, professora, né? E se for uma mulher da periferia, né? Pegando, por exemplo, uma condição de uma mulher numa sociedade capitalista e da periferia. E a gente poderia ainda colocar mais ingredientes, por exemplo, e se for uma mulher negra da periferia? Né? E se essa mulher, por exemplo, ela tiver uma orientação sexual diferente daquela que é normal, padrão, né, entre aspas. Então a gente começa a fazer alguns levantamentos que acaba fornecendo para a gente um campo muito interessante para investigar, entendeu? E esse convite que ela faz é muito interessante, né? Assim, a gente está o tempo todo atribuindo significado. E uma coisa que ela chama atenção, se não me engano, aqui na página 12, ela fala assim que a todo momento, né, a gente está ao nosso redor, a gente está captando o que está acontecendo. E às vezes a gente deixa essa leitura no superficial mesmo. A gente não procura entender, por exemplo, o que está ocorrendo, quais são os pressupostos daquele momento, né, daquele fato que está acontecendo. E esse convite que ela faz para o aprofundamento que eu acho interessante. E uma outra coisa importante que eu vi no texto, acho que na página 13, ela fala da ideia de conquistar o texto. Eu fiquei pensando, como que isso é forte, né? Conquistar o texto. Né? Ou seja, conquistar o texto significa uma coisa. Olha, você está diante de uma leitura que aparentemente é maior que você. Imagina, uma leitura acadêmica, né? Para a gente que sempre é acostumado com leitura de rede social, textos pequenos, rápidos, enfim. Cara, conquistar o texto é uma coisa muito interessante, porque vai exigir da gente sacrifício, provavelmente tempo, né? É o que o Bruni fala. Cara, você lê o texto 3 vezes, não é uma tarefa simples, sobretudo porque se for um aluno que não tem tempo, não é uma tarefa fácil, né? Mas é parte da conquista. Para compreender o texto, a beleza de um texto, até mesmo fazer uma crítica a esse texto, realçando os aspectos negativos ou mesmo positivos, porque ela faz bem esse detalhamento, você precisa de ter tempo, né? São essas duas coisas importantes. E o da problematização. Uma coisa que eu fiquei percebendo, lendo, olha só, um texto que me fez pensar muita coisa sobre mim. A gente que é acostumado sobretudo já temos algumas opiniões formadas. Então pegamos um autor que tem mais ou menos aí que converge com o nosso pensamento. E a gente não tende a problematizá-lo, entendeu? A gente apenas insere informação, absorve informação e não problematiza esse cara, que é um erro também, entendeu? Então, assim, a gente tem a possibilidade de ler um autor, ler o seu pensamento, entendeu? E começar a levantar perguntas, né? Quem sabe o autor, ele mesmo consiga, no decorrer do texto, responder essas perguntas, ou deixa uma estrada aberta para a gente, entendeu? A partir desse autor e das perguntas que levantamos, rever algumas coisas, entendeu? Propor novas ideias, propor novas alternativas. E acho que é isso aí, viu, gente, que eu pensei aqui. Não sei se eu falei muito, enfim, desculpem. Falou, foi muito bem. Obrigada, Elvio. Valeu. Olha, adorei. As autoras chamaram a gente para trocar uma ideia. Excelente. É isso. Acho que todos os autores, quem escreve um texto, está chamando a gente para trocar uma ideia. Ler um texto é trocar uma ideia. Né? Não é só ler o que está ali, é ter uma ideia, é trocar uma ideia. Quando a gente fala conversar com a bibliografia, a gente está falando em trocar ideias com quem escreveu aquele texto. Muito bom. E todas essas outras possibilidades e outras leituras, se a gente fala de divisão sexual do trabalho, quando a gente fala desse conceito, que é um conceito teórico, que vocês vão encontrar com ele em breve, pelo menos na disciplina de gênero, né, professora Paula, que vai começar a ser ofertada agora, esse ano, em breve vocês vão chegar lá, todas essas questões estão contempladas lá. Então, qualquer coisa que a gente resolva falar sobre, por exemplo, a mulher que está escrevendo esse texto, se a gente coloca as questões de raça, se a gente coloca as questões de classe, se a gente coloca questões de gênero, tudo isso faz diferença. E tudo isso, quando a gente está sensível a essas questões, aparece na nossa leitura de texto. E aparece naquelas implicações que o Bruni fala para a gente. Para onde o texto vai a partir da minha leitura. Então, eu vou dar um exemplo aqui de onde ele foi
quais foram as implicações dessa leitura para ele, né? Onde ele chegou com essa leitura. E a ideia de conquistar o texto, Elvio, eu vou falar para você uma coisa aí para todos os colegas, vocês vão lembrar de mim quando chegar essa hora. Tem um professor, um autor, um já clássico da sociologia, que é o Bourdieu, e ele escreve um texto belíssimo que se chama O Ofício do Sociólogo. E é um livro de metodologia, difícil de ler, muito difícil de ler, belíssimo. E ele fala que o ofício do sociólogo, ou seja, a profissão do sociólogo, né, o trabalho do sociólogo, se resume a 3 atos. 3 atos científicos, vamos dizer assim. E aí ele fala que um ato é uma ruptura que a gente faz com o senso comum, e o outro ato é conquistar o objeto que a gente vai estudar. Então, ele fala que o objeto de estudo de um sociólogo, ele é construído e ele é conquistado. E essas autoras bebem nessa fonte quando elas falam a leitura é a gente conquistar o texto, significa que a gente constrói. O texto não é pronto. O texto, para ser um texto, a gente tem que ler esse texto e interpretar e problematizar esse texto. O objeto de pesquisa de um sociólogo ou de um cientista da área das humanidades, como vocês todos serão em breve, ele está no mundo. Mas para ser um objeto de pesquisa, de estudo, ele precisa ser conquistado, problematizado. Não é só a demanda ou o que chama a nossa atenção que dá pronto o nosso objeto de pesquisa, por exemplo, ou o produto do nosso trabalho. A gente vai problematizar, a gente vai dar significado, a gente vai conquistar. É belíssimo, difícil de ler, cada vez que eu leio eu acho mais difícil, mas mais belíssimo ainda. Então, quando vocês chegarem a hora, vocês vão lembrar Bourdieu, vocês vão lembrar desse momento de ingresso na universidade e vão lembrar de mim. E vai ser uma leitura mais prazerosa do Bourdieu, tenho certeza. Então, o ato é conquistado, o objeto é conquistado, construído. Vejam como isso chamou a atenção do Elvio, como é bonito da gente ler um negócio desse. E quando a gente está sensível para essas coisas, a gente consegue aprender e problematizar tantas outras coisas a partir dos textos que a gente lê. Te agradeço e agradeço a todos que colocaram suas intervenções no chat. Sempre muito bom discutir com vocês. Mais questões? 8:50. Se larga a gente aqui, hein? Vamos que vamos. Eu queria, pôr só mais um ponto que o Elvio falou e que me tocou na mente agora. Quando ele falou a questão de conquistar o texto, me veio na mente, Elvio, não necessariamente aquele ato, mas talvez o lugar da literariedade no texto científico. Por vezes, quando os alunos vão de cara com o texto científico, nós já vemos com uma perspectiva de objetividade, queremos algo claro, resultados palpáveis, algo que seja puramente visível. Mas como a professora Roberta, a professora Ângela e todos os professores, e nós também, ressaltamos que há entrelinhas, que conquistar pode pode ter, na verdade, vários significados diferentes. Então, talvez ter consciência, né, do lugar da literariedade, do quanto, na minha opinião, os textos científicos hoje em dia estão cada vez mais reflexivos na área de ciências humanas. Espero que daqui a pouco, um pouco na área de ciências naturais também, né? Isso é importante, transformar os dados em discussão. Mas o quanto é importante também ter noção do uso das figuras de linguagem nos textos. Né? O quanto, por vezes, o autor está sendo irônico e você pode compreender aquela fração, aquela narração com pura literariedade e levar aquilo para o seu significado, né? Para a sua intenção. Então, pensei sobre isso em relação ao do Elvio, que foi muito bonita a fala dele. Muito bom, minha gente. Excelente. Gostei demais do debate. Espero que vocês tenham gostado também. Colegas? Muito bom, excelente, muito legal. Avançamos na atividade? Só para a gente dar umas dicas aqui? Muito bem. Temos lá no nosso Moodle, né, a atividade da semana, que vocês têm até semana que vem para entregar, até o dia 7, que a partir do fichamento, a partir dos textos da Aranha e da Martins, e também do texto do Bruni, vocês vão fazer fichamentos.
vão fazer fichamentos à luz do que vocês já discutiram com a professora Lígia, com a professora Marcela no módulo 1. Né? Aplicar um pouco, trazer essa experiência que vocês já tiveram no módulo 1 para fazer fichamento desses textos até a semana que vem. Essa é a primeira parte da atividade, e a segunda parte é a leitura de um texto de um professor chamado Pedro Demo. Ele é um professor que escreve sobre metodologia científica na área das ciências humanas e sociais, e ele vai falar sobre demarcação científica, que é um debate eterno, né, muito ativo e sempre muito dinâmico dentro das ciências humanas e sociais. Então, para discutir ciência, para fazer ciência, o primeiro passo sempre é discutir o que é ciência. E vocês vão ver na aula que vem, na semana que vem, com a professora Malu, que é muito mais fácil da gente decidir e marcar o que não é ciência do que o que é ciência, que é sempre um debate aberto e em construção. Tá bom? Então, vocês vão fazer fichamento de Aranha e Martins, fichamento de Bruni e leitura de Pedro Demo. É um texto bem curtinho que já está à disposição de vocês no Moodle. Beleza? Estaremos juntos semana que vem, então? Fichamentos separados? Fechamentos separados, isso mesmo. Um fichamento para Martins e Aranha, um fichamento para Bruni. O fichamento pode ser como já costumamos fazer, ou quer um padrão. Não é exatamente um padrão, né? Há várias formas, Simone, de se fazer um padrão. Mas a ideia é que vocês tragam a experiência do módulo 1 e continuem aplicando essa experiência do módulo 1 aqui no módulo 2, né? O que vocês já discutiram com a professora Marcela e com a professora Lígia. A gente vai falar mais sobre fichamento em função desses outros textos que a gente, ao longo, né, desse módulo 2, vai ler e vai fichar. Então, a gente vai continuar a exercitar essa técnica do fichamento aqui no módulo 2. Isso, Rafael. A atividade era só a leitura da semana 1, a gente deu uma colher de chá, uma vez que vocês vinham já do módulo 1, que deu trabalho, a gente deu uma semana de colher de chá, e agora a gente começa, então, as entregas deste módulo 2. Aparece como atrasada, acho que a gente pode corrigir isso, né, Malu, no Moodle, porque tinha lá uma entrega a princípio, a gente vai corrigir isso. Exatamente, é que eu até falei na apresentação, falei que tinha que entregar e a gente colocou lá que tinha que entregar, mas na verdade não era só uma leitura mesmo, depois a gente corrige. Um fórum para discussão, Luiz Henrique está propondo a gente criar um fórum para discussão na semana. Você diz assim, para poder discutir ao longo da semana, a gente tem, né? Quer falar? A gente pode colocar, a gente habilita lá no Moodle toda semana o fórum, é isso, né, Luiz? Legal, muito bom. A gente já habilita. Muito bom. Vai ser muito bom acompanhar o fórum também. A gente, entre os nossos encontros semanais, a gente vai se falando pelo fórum. Professora, a Simone perguntou se envia em 2 arquivos diferentes os fichamentos. Olha, eu não sei se precisam 2 arquivos, mas podem ser 2 fichamentos no mesmo arquivo. Talvez facilite o envio, não? Isso. Como devemos fazer para entregar os fichamentos para a semana que vem? Tudo via Moodle. Né, já tem atividade lá. Tudo bem, Sebastião? Você está digitando. Tá certo, ótimo. Isso. Já na aula 2, no finalzinho dela, você tem aberto para vocês entregarem. Beleza? Legal. Nos vemos semana que vem, então. Semana 3. Foquem na atividade, não deixa acumular, não. Já vamos entrando no ritmo, FABC. Sim, senhora. Até semana que vem, então, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom resultado. Tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau. Melhoras aí, Elfio, para você. Sim, melhoras. Tchau, tchau, gente. Até mais.